O assédio moral é uma prática muito comum no mercado de trabalho. Na coluna de Olho em Seus Direitos, nós vamos entender esse assunto. Estou no centro de Montes Claros e vamos conversar com algumas pessoas que já foram assediadas moralmente. Você conhece alguém que tenha sofrido assédio moral? Conheço. A senhora poderia contar pra gente o que aconteceu? Ela trabalha na rua também, como eu trabalho também, né? E o patrão dela pega no pé delas demais. Ela estava doente, com problema nos olhos. E o patrão dela não queria que ela saísse para fazer o tratamento. O patrão cobrou, ela vai ter que pagar o patrão porque foi no médico. Então isso é mais comum do que as pessoas pensam? Com certeza. É o que mais acontece em Montes Claros, é isso. Você está doente, você trabalha fichado. Seu patrão não aceita você ir no médico, se você for. Isso uma vez aconteceu comigo. Eu trabalhava num restaurante, deu problema nas minhas mãos, eu tive que trabalhar doente. Quando chegava o pessoal da saúde, eu tinha que esconder, porque se eu não escondesse, meu patrão mandava embora. Então eu tive que trabalhar doente, com um saquinho na mão, escondido. E ninguém fica sabendo disso que acontece em Montes Claros, mas é o que mais acontece aqui, é a pessoa trabalhar fichado e tem que trabalhar doente, que se ele não trabalhar doente, ele vai mandado embora. Aí a pessoa, para não passar fome, ele tem que trabalhar. É a denúncia que a população de Montes Claros faz sobre o assédio moral. Senhor Vicente, o senhor me contou que conhece alguém, algum patrão que já pegava no pé do povo, que precisava fazer um tratamento e descontava o dia. Como que é isso? Isso antigamente tinha isso, sabe o que é? O cara ia para a roça trabalhar, aqui esse trabalhador ia trabalhar, agora os outros iam para a sombra dormir, sabe o que é, né? Eles eram folgados, o patrão era bem de vida, pegava no pé e tinha que andar, né? E colocava apelido também ou não? Apelido de tudo que era nome que não prestava. Era mesmo? Era sim. Eu estou aqui na Praça Doutor Carlos, eu vou conversar com uma jovem que já sofreu assédio moral, mas não vai ser identificada. Conte pra gente como que aconteceu isso. Assim, eu fui fazer uma entrevista. Aí estava o dono da empresa, a esposa do dono, aí ela falou, não contrata, não sei o quê, mas deu para perceber que não ia contratar porque ela achou muito bonita. Uai, e boniteza impede contrato de trabalho? Como que é isso? Nessa ocasião eu acho que impediu sim. Aí falou que não ia me contratar porque ela se sentia insegura em relação à minha beleza, para estar trabalhando junto com a família, né, no caso, o esposo dela. E com essa questão do assédio sexual, como que aconteceu isso? Há várias propostas indecentes, né? Diretas, indiretas, caso de oferecer dinheiro em troca, o próprio patrão mesmo, né? Oferecer dinheiro em troca, ou outras situações bem constrangedoras. Você também já deve ter passado por propostas sexuais, e como foi que aconteceu isso? Foram propostas bem indecentes assim, mas nada que fosse tão grave, até porque eu não permiti que isso acontecesse. Mas eu posso dar alguns exemplos de algumas coisas que acontecem geralmente, né? Não aconteceram comigo, mas já aconteceu com algumas outras pessoas. Algumas meninas que eu já vi que já trabalhavam na empresa, elas receberam propostas de aumento de salário, aumento salarial para poder praticar o ato, ou era, como eles diziam, né, era só uma saidinha e não vai passar disso, ninguém vai ficar sabendo. É o famoso teste de sofá, então. O famoso teste de sofá, na verdade, é antes da contratação. Antes? O pessoal comenta que é antes nunca aconteceu comigo, mas o pessoal comenta que é antes da contratação, faz parte da entrevista, entre aspas. Então é mais comum do que a gente pensa o assédio moral nas empresas? É mais comum do que qualquer um de nós possamos vir a pensar, e eu não falo que é natural, porque uma coisa desse tipo não pode ser natural, mas é tão comum que a gente já, até de uma certa forma, até se acostuma. Às vezes não procura nem acionar a justiça, nem nada por causa disso, porque às vezes a gente até se acostuma com a situação, porque é tão frequente que não está fazendo tanta diferença assim mais. E para entender essa prática que acontece no ambiente de trabalho, eu converso agora com o professor e também advogado José Adélcio. E o que é o assédio moral? O assédio moral, ele caracteriza-se por uma série de atitudes que podem partir tanto, do superior hierárquico, do patrão, do chefe, do supervisor, do gerente,
quanto também até mesmo dos colegas, né, que estejam hierarquicamente, né, na mesma posição que nós denominamos, né, no caso, assédio moral horizontal. Essa prática, ela caracteriza-se por situações onde é exposto, né, situações vexatórias, situações humilhantes que afetam não só a parte física, mas também o psicológico do trabalhador, do empregador. São situações que nós poderemos colocar como exemplo, né, caracterizadores, onde nós temos uma pressão sobremaneira, né, sobre metas impossíveis de serem cumpridas, o próprio isolamento do empregado dentro do ambiente de trabalho, sendo colocado para trabalhar em locais distantes, em garagens, em subsolos, em corredores. Nós temos também a situação de exposição, onde nós temos uma cobrança excessiva na frente de outras pessoas, com colocação de apelidos, né, pejorativos, de forma que obriga o empregado a se sentir desmotivado e eventualmente até mesmo a pedir demissão. E quais são as indenizações cabíveis? As indenizações cabíveis seriam indenização a título de dano moral, seria uma indenização pecuniária, né, de natureza ressarcitória. Entretanto, cabe ressaltar que mesmo sendo indenização civil, é competência da Justiça do Trabalho por tratar-se, né, o nexo de causalidade, tratar-se de uma relação de emprego. Agora, o processo tem que ser movido contra a empresa ou o assediador? O processo em si trata-se contra o empregador. Os atos praticados pelos funcionários, né, ou prepostos da empresa, eles serão imputados à pessoa jurídica. Então, a ação trabalhista será sempre em face do empregador. Entretanto, cabe uma ressalva no seguinte aspecto: o empregador, uma vez condenado, poderá entrar com ação regressiva em face do assediador, buscando, né, um ressarcimento em face da indenização que foi paga. E caso ele seja demitido, qual a segurança que esse empregado tem? Sim, nesse caso ele vai poder pleitear a devida indenização pelas eventuais verbas trabalhistas, né, mais indenização a título de dano moral, e nós temos uma colocação face à possibilidade de reintegração desse funcionário, tendo em vista que essa rescisão ela foi ilegal. Então, já temos o entendimento doutrinário e jurisprudencial no aspecto de uma tentativa de reversão, ou seja, nós teríamos uma reintegração desse funcionário, tendo em vista que esse pedido de demissão, né, caso tenha ocorrido em decorrência de um tratamento opressivo, caracterizando o assédio moral, para reentregá-lo nas suas funções. E essa reintegração, por óbvio, deve vir acompanhada de um tratamento mais humano e que não se repita situações, né, que ensejaram dano moral. Cabe ressaltar que é possível, inclusive, o afastamento, né, já dentro da matéria previdenciária, caracterizando aí, né, um auxílio-doença, se caracterizado alguma situação que enseje, né, uma depressão que impossibilite o exercício daquela atividade. Obrigado, doutor José Adelso. Thiago Santos, de olho nos seus direitos, para o Na Tela do 20.